contigo. Receba esse abraço do seu colega, mas, antes de tudo, de um grande admirador. Muito obrigado, Manuel Jorge. Eu tomo essas suas palavras pela amizade que nós temos, né? Primeira vez que alguém diz que eu sou um espadachim da palavra, e eu gostei muito desse adjetivo. Quero agradecer a você, como coordenador científico do evento, esse convite para participar desse debate tão importante. Quero cumprimentar a doutora Flávia Piovesan, que acabou de proferir uma maravilhosa palestra, ela que é um exemplo, não é, para todos nós que acreditamos e defendemos os direitos humanos. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão assistindo esse seminário, não é, no Brasil inteiro, pelo YouTube, e saúdo também, inicialmente, o Dr. Paulo Gonet Branco, que é o diretor da Escola Superior do Ministério Público. E me permite, Manuel Jorge, gostaria de mandar um cumprimento aqui aos alunos da Faculdade de Direito da UF, muitos que estão aqui assistindo a esse evento. Também no YouTube, e também devo registrar um agradecimento especial ao aluno Lauro Henrique da Silva Júnior, que é um jovem pesquisador do tema na nossa universidade, da liberdade religiosa, e me ajudou aqui também com alguns dados sobre a jurisprudência para fazer essa palestra. A doutora Flávia Piovesan, com muita pertinência, ela enfatizou bastante, Manuel Jorge e demais colegas, a laicidade do Estado, não é? Os instrumentos jurídicos, tanto no plano internacional como nacional, que dizem respeito a essa importante garantia do Estado democrático de direito, que é a laicidade. Mas eu, na minha apresentação, gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da hermenêutica constitucional no que diz respeito ao exercício da liberdade de religião, ao exercício de culto e como resolver alguns antagonismos, algumas antinomias que surgem, não é, naturalmente, dessa cláusula constitucional. E, se me permitem, eu gostaria muito brevemente também de uma abordagem histórica, não é, sobre a evolução desse princípio da liberdade de expressão religiosa, da liberdade de cultos, que é, como nós sabemos, um dos pilares do constitucionalismo liberal democrático no mundo ocidental. E eu inicio lembrando que a afirmação da liberdade de religião no mundo ocidental está na própria origem do constitucionalismo. Embora identifiquemos o constitucionalismo com as revoluções liberais do século XVIII, é preciso considerar que as raízes do liberalismo que inspiraram essas revoluções estão fundadas no pensamento filosófico iluminista que se seguiu às guerras religiosas entre católicos e protestantes e que dilaceraram a Europa nos séculos XVI e XVII, fato muito bem lembrado na conferência de abertura pelo Dr. Augusto Aras. E o surgimento do constitucionalismo, portanto, é resultado de fatos, não é? De uma realidade histórica, como observou também a professora Piovesan, mas também de ideias, não é? A ameaça de ruptura do Estado Nacional na França e em outros países levou à elaboração filosófica da ideia de tolerância, do individualismo e do liberalismo que desaguariam nas doutrinas constitucionais dos séculos XVII e XVIII e, obviamente, aqui, melhor exemplo disso são as obras de John Locke e de Jean Bodin, também muito bem lembrada pelo Dr. Aras. Ou seja, não haveria constitucionalismo, pelo menos na forma como nós o entendemos, se não tivesse ocorrido lá, no século XVI, o cisma da Igreja Católica, não é? Pondo fim assim àquela unidade de religião do Estado e dando ensejo à ascensão de outras possibilidades de expressão religiosa dentro do Estado ocidental. Se nós temos, portanto, esse marco lá de 1517 das teses de Lutero, outra
outro acontecimento histórico importante, é bom lembrar, foi a própria peregrinação, vamos dizer assim, daqueles que eram vítimas de perseguição religiosa em direção à América do Norte. Manuel Jorge, que é também um grande estudioso da história, sabe que esse ano vai completar 400 anos da chegada do Mayflower ao estado de Massachusetts, levando os peregrinos, não é? Isso vai ser comemorado muito fortemente nos Estados Unidos em novembro, não é? Já que esses peregrinos chegaram lá no dia 11 de novembro de 1620, buscando, acima de tudo, liberdade religiosa, e vejam, fundaram um país sob o princípio da liberdade religiosa. Eu, ano passado, tive a oportunidade de visitar o estado de Massachusetts, estava em Boston, e fiz questão de ir até a cidade de Plymouth, onde chegaram os peregrinos, pois lá há um museu muito interessante sobre esse acontecimento, e fiquei muito admirado ao ver que há ainda 2 Bíblias originais que os peregrinos levaram e que estão expostas nesse museu como um objeto histórico fundacional dos Estados Unidos. Então, vejo que, para além do seu sentido religioso, aquelas Bíblias, não é, que atravessaram o Atlântico, elas estão lá hoje como um símbolo de fundação dos Estados Unidos. E é claro que não só aqueles peregrinos, como vários outros que os sucederam, construíram nos Estados Unidos a ideia de tolerância religiosa. Razão pela qual, como nós sabemos, na formação constitucional dos Estados Unidos, a primeira emenda de 1789 consagrou justamente esse princípio, pois havia um certo temor, não é, de que o governo federal, nacional, pudesse, de alguma forma, criar leis que iriam contrariar esse espírito de liberdade religiosa, que é, como eu disse, uma marca de fundação dos Estados Unidos. E vejam que, nessa primeira emenda, foi consagrado, justamente em razão disso, tanto o princípio do Estado laico, não é? Onde se determina que o Congresso não irá fazer leis para estabelecer uma religião, que é a famosa Establishment Clause da Constituição Americana, e, logo a seguir, também não haverá leis proibindo o livre exercício dessas religiões, que é a chamada Free Exercise Clause, né? A cláusula de liberdade de exercício religioso, sobre a qual eu pretendo me deter um pouco mais aqui, justamente para tentar entender como evoluiu a hermenêutica de aplicação dessa cláusula, não é? E, claro, se todos estavam de acordo de que o Estado não poderia inibir a prática religiosa, o fato é que esse, como todos os demais direitos constitucionais, não podem ser considerados como direitos absolutos, uma vez que podem se contrapor a outros valores igualmente consagrados na Constituição. E vejam que, a despeito dessa ampla liberdade religiosa que havia nos Estados Unidos, aí já entrando no século XIX, né, quando vigora a Constituição da Filadélfia, e que dá ensejo, não é, ao surgimento até de novas denominações, como os Mormons, as Testemunhas de Jeová, os batistas, os presbiterianos, enfim, tantas denominações que convivem nos Estados Unidos, mas vejam que isso não impediu que começasse a haver, não é, alguns debates sobre eventuais limites ao exercício da liberdade religiosa. E eu observo que não só isso, como a própria ideia de que alguém poderia também não ter uma religião, sem que isso implicasse em perda de seus direitos civis. Eu recordo também que, apesar, não é, dessa concepção muito plural de religião, aqueles que não tinham religião nos Estados Unidos, ali pelo século XVIII e XIX, sofriam algumas restrições de direitos, não é? Tanto que o direito ao voto, no início da República Americana, muitas vezes estava condicionada a uma declaração de um pastor ou de alguém que exercia as funções religiosas na comunidade, de que aquela pessoa era um crente, não é? E, portanto, tinha fé na comunidade e poderia participar da vida política.
O próprio Alexis de Tocqueville, na sua famosa viagem que faz aos Estados Unidos, na década de 1830, que vai resultar na extremamente importante obra Democracia na América, constata que, àquela altura, quase ali meados do século XIX, os ateus não eram admitidos como testemunhas em juízo, já que, em juízo, o compromisso de falar a verdade se dava solenemente com um juramento em nome de Deus. E, segundo se entendia, quem não acreditava em Deus não poderia prestar esse compromisso. Vejam, portanto, não é? Que mesmo nesse clima de liberdade religiosa que reinava nos Estados Unidos, havia algumas restrições a direitos das pessoas que não eram crentes. Mas não só isso, não é? Essa diversidade e pluralidade de religiões vai também provocar algumas controvérsias, resultando do fato de que certas práticas religiosas começam a se chocar com a moralidade média e com alguns princípios e valores igualmente protegidos pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos. E eu gostaria aqui, Manuel Jorge, de me referir apenas a um único caso da Suprema Corte. Eu sei que haverá um painel específico sobre isso, do doutor João Carlos Souto, que também é um grande especialista, e eu até conversei com você, né? Falei, olha, eu queria falar um pouquinho também sobre a jurisprudência da Suprema Corte. Eu não vou avançar no território alheio, mas é a única referência que eu vou fazer a uma decisão da Suprema Corte, que é a primeira vez que a Suprema Corte vai enfrentar, porque essa decisão, me parece, Manuel Jorge, também professor João Carlos Souto, ela terá repercussão importante no processo de hermenêutica sobre a cláusula de liberdade religiosa, não apenas nos Estados Unidos, como também no Brasil, não é? Eu estou me referindo a um importante caso, Reynolds versus United States, que é de 1878, no qual um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que vem a ser a Confissão Mórmon, ele foi processado por bigamia, porque nós sabemos, né, lá nos seus princípios, a religião mórmon defendia a poligamia, não é? E eles tinham, inclusive, comunidades nos Estados Unidos em que essa prática da bigamia ou da poligamia era aceita e praticada pelos membros da congregação como um preceito religioso, não é? É claro que isso veio a se chocar com as leis laicas do Estado que proibiam a poligamia e a bigamia, e o George Reynolds, não é, que dá caso ao nome, ele foi processado pelo crime, né, isso era definido como um crime, pelo crime de bigamia, e a Suprema Corte, então, pela primeira vez na história, se vê defrontada com um caso atinente à prática religiosa, não é? E veja que interessante que, pela primeira vez, ela precisará desenvolver uma doutrina de hermenêutica constitucional para estabelecer critérios de limites a essa prática religiosa. E aqui, de fato, se estabelece um princípio que é muito importante e, inclusive, a Suprema Corte, nesse acórdão, recorre às palavras do Founding Father Thomas Jefferson. Não é quando ele diz que o exercício da liberdade religiosa repousa somente entre o homem e Deus, e que os poderes legislativos alcançam apenas as ações, mas não as opiniões. Então, percebe-se que se estabelece esse primeiro critério hermenêutico que será muito importante tanto na jurisprudência da Suprema Corte quanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma distinção entre opiniões religiosas, entre credo religioso e ações praticadas em razão desse credo religioso, que, nesse caso, sim, podem ser limitadas quando contrastarem com outros valores e princípios constitucionais. Não se limita de forma alguma o credo, a relação do crente com Deus, mas pode se limitar a sua ação, sem razão desse credo, atos contrariarem outros valores constitucionais. Vejam que esse caso é paradigmático
justamente porque se estabelece esse importante princípio, inclusive, né, observa-se no acórdão que, num exemplo extremo, não é, tolerar toda e qualquer ação baseada num fundamento religioso poderia permitir, em última instância, o sacrifício humano no rito religioso, que, evidentemente, não seria tolerável em nenhum Estado democrático de direito. E se estabelece, portanto, não é, esse princípio importante de que há de se fazer uma distinção entre o credo e a prática de condutas afirmadas por esse credo, estabelecendo-se que permitir toda e qualquer conduta albergada no credo religioso tornaria as doutrinas professadas superiores à lei da nação e efetivamente permitiria a cada cidadão tornar-se o juiz de sua própria lei. Vejam que esse princípio fundamental de hermenêutica constitucional, estabelecido na Suprema Corte, ele será aplicado também no Brasil. E aqui, Manuel Jorge e demais colegas e público que assiste, eu gostaria de observar que o Supremo Tribunal Federal já de longa data aplica esse princípio, muito anteriormente à Constituição de 88. Já foram referidos aqui vários casos pelo procurador Aras, pelo Procurador-Geral da República Aras e também pela professora Flávia Piovesan, e casos aqui sob a égide da Constituição de 88, alguns recentes, mas eu quero lembrar, e aqui me ajudou muito o meu orientando, o Lauro, quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência antiga, não é? Já aplicando esse critério hermenêutico, onde há essa separação entre o credo e a conduta baseada no credo. Habeas Corpus 2869, de 1944, época em que o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial e, como sabemos, uma das nações envolvidas e que integravam o eixo era o Japão. Nessa época, havia imigrantes japoneses que viviam no Brasil e que, tendo aqui nascido, estavam obrigados a servir o exército. Esse caso é interessante porque alguns ministros de uma religião oriental, radicados aqui no Brasil, fizeram uma pregação que levou a atos de insubordinação e indisciplina nos quartéis desses descendentes de japoneses que eram, evidentemente, brasileiros e estavam conscritos, porque, de alguma forma, incitava-se a esses imigrantes recusar o serviço militar à medida em que o Brasil acabou por declarar guerra ao Japão. E quando esses conscritos foram processados, alegaram a liberdade de religião e de crença. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nesse acórdão relatado pelo ministro Laudo de Camargo, entendeu que a liberdade de crença, nesse caso, colocava em risco a própria segurança nacional em estado de guerra e que o nexo entre a pregação e a prática, ainda que deturpada por singeleza ou inépcia dos adeptos desta seita, seria ou não dispensaria a punibilidade. Então, vejam que já em 1944, essa forma de hermenêutica constitucional era aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Também, um acórdão bastante interessante é apreciado no ano de 1958 pelo Supremo Tribunal Federal, quando alguém é processado pelo crime de curandeirismo ou de prática ilegal da medicina que estaria sendo exercida por inspiração religiosa, ou supostamente por inspiração religiosa. E o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário 38846 de Minas Gerais, relatado pelo então ministro Lafayette de Andrade,
estabelece que qualquer princípio de crença a serviço do curandeirismo é nocivo à saúde física e moral do povo e, portanto, constitui crime punível. Vejam, portanto, que se estabelece um limite muito claro a essa prática do curandeirismo, que não é tolerada sob o pressuposto de que ela decorreria de liberdade religiosa. Nós temos também, agora já sob a égide da Constituição de 1988, algumas questões que vêm sendo debatidas e tanto o doutor Aras como a doutora Flávia Piovesan as abordaram, mas que eu gostaria de trazer aqui para um exame, né, no que diz respeito a essa aplicação do critério hermenêutico que eu aqui apresentei. E um caso muito curioso que aconteceu no Paraná, em Foz do Iguaçu, e que envolve o uso do hábito religioso por pessoa que pratica a religião muçulmana. Esse caso decorreu do seguinte fato. Em Foz do Iguaçu, onde, aliás, existe, não é, uma comunidade bastante considerável de muçulmanos, uma jovem, ela foi fazer a carteira de motorista no Detran do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, e, como todos sabem, para fazer a carteira de motorista é necessário tirar uma fotografia que vai identificar o condutor na sua habilitação. E quando essa jovem compareceu à repartição pública para fazer a fotografia, foi instada a retirar o véu que cobria a sua cabeça, uma vez que esse véu não se adequaria às regras que determinam que não se pode usar nenhum tipo de adereço sobre a cabeça em fotografias de identificação civil da habilitação. Ela, então, se recusou a tirar essa fotografia sem o hábito religioso. O órgão público, de sua parte, não admitiu a fotografia nessas condições e ela, então, ingressou com um mandado de segurança e esse caso encontra-se atualmente no Supremo Tribunal Federal, tendo a sua repercussão geral já conhecida, mas ainda não julgado, não é, definitivamente. Esse caso me parece bastante interessante porque o tema já é bastante conhecido e aqui o Manuel Jorge certamente dele teve conhecimento, como conhece muito bem os assuntos constitucionais da França, quando também lá naquele país houve uma grande controvérsia, uma grande polêmica sobre uma ordem do Ministério da Educação de que crianças de origem, na verdade, a ordem não era expedida em razão específica da religião muçulmana, mas que crianças não poderiam comparecer às aulas com o rosto coberto, seja por um adereço religioso, ou seja por qualquer outro tipo de vestimenta. E isso, evidentemente, enfrentou uma grande resistência da comunidade islâmica, que é enorme na França, mas que resultou, portanto, nesse debate constitucional muito sensível na França, onde se estabeleceu que em sala de aula não se poderia usar a vestimenta tradicional que muitas denominações muçulmanas adotam. Vamos aguardar, não é, e ver como o Supremo Tribunal Federal estabelecerá essa distinção, portanto, entre o credo religioso e as condutas que decorrem da prática desse credo religioso. Chama a atenção que esse caso, me parece, será bastante paradigmático para se estabelecer como o Supremo Tribunal Federal determinará esse critério de interpretação. Outro caso, já foi aqui também mencionado, diz respeito ao tratamento médico diferenciado que os membros da denominação religiosa conhecida como Testemunhas de Jeová
reclamam à medida em que não aceitam receber transfusão de sangue. E aqui peço vênia para citar a própria manifestação, não só a manifestação na palestra do Dr. Aras, mas a própria manifestação oficial do Ministério Público no processo, que, ainda que aceitando essa oposição, cria certas restrições, não é? Como a de que incapazes, crianças menores incapazes, não podem ser objeto dessa objeção. Então, vejam que a interpretação constitucional que faz o Procurador-Geral da República mostra, não é, que, de alguma forma, se adota esse critério de limitar as condutas decorrentes de orientação religiosa. E aqui também, se me permite, Manuel Jorge, e também o professor Souto, eu disse que não iria adentrar no terreno da jurisprudência americana, mas lembro que, no particular, há a decisão famosa do caso Yoder, nos Estados Unidos, que é de 1972 ou 73, onde a comunidade Amish se recusava a matricular crianças, na verdade adolescentes, no ensino médio ao argumento religioso, e, de fato, eles tiveram a sua pretensão acolhida nessa hipótese, embora a Suprema Corte estivesse bastante dividida quanto a esse resultado, não é? Sendo muito conhecido o voto vencido do então juiz William Douglas, que se manifestava pela não aceitação da exceção reclamada pela comunidade Amish. E também aqui, já me encaminhando para o final, lembro de um caso também mencionado tanto pelo procurador Aras como pela professora Flávia, que diz respeito, e aqui, Manuel Jorge, nós que somos da seara trabalhista temos grande interesse, que diz respeito à compatibilização do horário de trabalho com doutrinas religiosas que reservam certos dias da semana ao sagrado. E me refiro aqui, nesse caso, ao agravo regimental 10.99.099 de São Paulo, com repercussão geral, também já admitida, que está na relatoria do ministro Fachin, mas que aguarda julgamento, onde vai se decidir essa importante hipótese de um caso de uma professora que, admitida para trabalhar, foi destinada a ministrar aulas às sextas-feiras à noite, e ela, tendo se recusado a aceitar esse horário de trabalho, acabou reprovando no estágio probatório e, portanto, surge essa interessante questão da compatibilização de seu credo religioso com uma norma geral que é imposta a todos os servidores. E lembro aqui também que caso semelhante já foi apreciado na Suprema Corte dos Estados Unidos, não é? Certamente será abordado pelo professor Souto, que é o caso Sherbert versus Werner, de 1963, no qual aconteceu um fato muito semelhante, não é? Um trabalhador que trabalhava de segunda a sexta, depois de uma alteração no contrato, ele foi colocado para trabalhar no sábado, recusou-se a trabalhar no sábado, foi despedido por justa causa, aliás, era uma trabalhadora também do sexo feminino, foi despedida por justa causa, e nos Estados Unidos, os trabalhadores que são despedidos por justa causa não têm direito a receber o seguro-desemprego. Ela, portanto, alegou que teria esse direito ao seguro-desemprego negado por um fato ilegal e inconstitucional, que seria a sua despedida por motivo religioso. E vejam que, nesse caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao estabelecer essa linha de demarcação entre credo e prática religiosa, decidiu favoravelmente à trabalhadora, e noto que é uma decisão de uma corte liberal dos Estados Unidos da era Warren. Portanto, concluo, Manuel Jorge e demais presentes, lembrando que o tema dos limites ao exercício da liberdade religiosa traz a difícil
aplicação do princípio da unidade da Constituição, da concordância prática entre princípios constitucionais colidentes, que é, sem dúvida, o grande desafio hermenêutico do direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal, como nós vimos, nos próximos anos, se defrontará com casos importantíssimos sobre liberdade religiosa, e creio que, observando essa tradição hermenêutica que vemos remontar lá desde a década de 40, saberá estabelecer essa linha de demarcação de forma a preservar o núcleo essencial da liberdade religiosa, como também de outros valores constitucionais. Eu agradeço mais uma vez, Manuel Jorge, o convite para estar nesse seminário tão importante para o debate democrático no Brasil, e fico à disposição para qualquer outro questionamento. Muito obrigado.